Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez sejam muito bem-vindos. E conforme o nosso combinado, hoje nós queremos percorrer aqui as Escrituras para, mais uma vez, aprender, observar, nos aprofundar a respeito de orientações e manifestações dos dons espirituais concedidos aos nossos irmãos lá no princípio da igreja e como que eles se apropriaram desses dons e os manifestaram para a glória de Deus, pois tudo que o Senhor tem nos dado é para a sua única e exclusiva glória e para o alcance de vidas ao qual ele se deu na cruz do Calvário por todos. Amém? Como o nosso tempo é curto, então convido você rapidamente lá para Romanos, capítulo 12, a partir do verso 5, onde nos diz: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, façam com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Então a gente observa aqui, mais uma vez, relatos e fatos e orientações daquilo a qual o Senhor havia, dos dons aos quais o Senhor havia confiado a sua igreja. Agora, retornando lá para 1 Coríntios, vamos lá para 1 Coríntios, lá no capítulo 14, 1 Coríntios 14... a partir do verso 1, mais uma vez, olha só que coisa linda. A partir do verso 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Verso 4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falassem outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Então, olha só mais uma vez, a respeito dos dons, da sua manifestação, do falar em línguas, do profetizar e do interpretar essas línguas, das suas devidas importâncias e dos seus devidos momentos importantes, e é o que nós iremos observar mais adiante. E ainda em 1 Coríntios 14, 26, 28, olhe lá o que está escrito. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação, seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua que não sejam mais do que dois, ou quando muito três, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Então, mais uma vez, continuando, 28. Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então, aqui, mais uma vez, procedimentos relacionados à manifestação dos dons. Amém? Olha, o tempo voa. Agora bora lá para Atos. Eita, coisa boa! É lindo demais. Atos dos Apóstolos, princípio da igreja.
E no capítulo 2, onde vai nos relatar o texto famosíssimo da descida do Espírito Santo, a partir do verso 5, nós também iremos ter ali uma manifestação, né? Eu convido você a anotar, a ler, a se aprofundar, porque são textos extensos e nós precisamos ler o texto, seu contexto, compreendê-lo. Mas o que nós queremos reforçar aqui é que lá no início, né, onde todos estavam habitando em Jerusalém, a partir do verso 5, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu, quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses aí que estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Pôncio, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então, olha só, desde o princípio da igreja, a descida do Espírito Santo, quanto poder, quanta glória, quanta manifestação dos dons, né? E aqui relacionando até a variedade de línguas relacionadas às quais de conhecimento humano, né? Idiomas. E nós vamos continuar percorrendo as Escrituras e verificando muito mais coisa. Olha que lindo. Atos capítulo 3, versos 6 e 8. Atos capítulo 3, versos 6 e 8. Esse momento também é um momento tremendo, onde se dá ali onde Pedro e João, na hora nona, estão subindo ao templo, e um coxo de nascença, né, os pedia uma esmola, os pedia ali uma bênção, uma provisão. E qual foi a resposta dos homens de Deus? Verso 6. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, levantou imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Cura, mover sobrenatural, manifestação de fé, de cura. Atos capítulo 5, verso 12, aqui você vai se encher de ousadia, de poder, aí para continuar fazendo a obra a qual o Senhor tem te confiado. Olha lá, verso 12 do capítulo 5 de Atos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Olha os dons de milagres, de prodígios, de maravilhas. E costumavam todos reunir-se em comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo que lhes atribuía grande admiração. Perdão. E crescia mais e mais essa multidão. Correndo aqui para o verso 15, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Oh, glória! Olha como é bom se aprofundar e bora correr, que o tempo, lá no capítulo 9, do verso 36 ao 43, um ato de ressurreição, meus amados. A morte de Dorcas,
Esse eu convido você a ler depois, né, da aula aqui. Você possa ir lá no capítulo 9, tá? Ali entre os versos 36 e 43 e ver mais um fenômeno de feito por meio dos servos do Senhor. Em Atos, capítulo 13, também nós temos o mágico Elimas. Então a gente observa curas, né? Nós observamos sinais, prodígios e maravilhas, mas aqui o homem de Deus, né, Saulo também, chamado de Paulo, nosso apóstolo Paulo. Então, o que acontece com esse Elimas? Ele é um mágico e por um dado momento, né, o homem de Deus se direciona a ele com uma palavra: olha, agora você vai ficar cego por algum tempo. E assim foi feito. Mais um tremendo feito mediante os dons concedidos à igreja, mediante a fé. E, meu amado, eu quero reforçar, hoje não é diferente. Deus quer revitalizar. Você que, de repente, já foi em lugares enviados pelo Espírito Santo, já orou, já curou, já manifestou ali discernimento de espíritos, já expulsou demônios, enfim, já profetizou, falava em línguas e agora parece que cessou. Não, Deus quer revitalizar, meu querido. Oh, glória! Atos 16, uma jovem também, né, que fazia um trabalho de adivinhação para os seus senhores e por dias ali perseguindo, né, seguindo ali os apóstolos. Foi quando em dado momento, lá no capítulo 16, o apóstolo Paulo, ele expulsa dessa menina esse espírito de adivinhação. Então, foi um rebu na cidade. Então, nós estamos aí, nós podemos sim, né, em meio à manifestação dos dons, não agradar pessoas, passar por situações de perseguição, mas nós não podemos abrir mão daquilo que Deus nos confiou. Mas nós devemos manifestar, porque é para a edificação da igreja e para a salvação de muitos. Então, meus amados, não vamos nos acovardar, intimidar, mas bora tomar aquilo que o Senhor nos concedeu e manifestar. Atos 19, para a gente fechar aqui, Atos 19, 11, 12. Esse eu quero ler. Atos 19, 11, 12. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Então, queridos, são muitos os textos. Eu convido você, mais uma vez, você que já leu, releia, medite em Atos, né, as manifestações de Deus por meio da sua igreja, e Deus continua a querer fazer as mesmas coisas nos dias de hoje. Por isso eu convido você a se aprofundar nesses textos os quais foram citados, a buscar mais referências, a descobrir, a se aprofundar. O Senhor quer lhe revelar algo mais profundo, com certeza. E eu oro para que, de fato, os dons, aquilo que o Senhor te confiou, me confiou, nós possamos manifestar, assim como nossos irmãos se apropriaram e manifestaram lá no início. E fica aqui desde já o convite para a aula de número 4, dons ministeriais. E também queremos falar um pouco a respeito dos continuistas e dos cessacionistas, ou seja, né? Os dons cessaram ou não? Os dons continuam ou não? Então nós queremos retomar a aula de número 4, partindo aí desse princípio. Fica aqui o nosso grande abraço, beijo e a bênção para você e a sua casa, em nome de Jesus. Amém?